Estamos falando de Covid, vacinação, Rio de Janeiro, São Paulo, exigindo o passaporte da vacina, comprovante de vacinação, cada cidade com as suas regras para entrar em determinado ambiente, em determinado evento, mas de uma forma ou de outra, nós estamos observando que esse documento vai ser exigido dos brasileiros em muitas ocasiões, não é? E por falar em Covid-19, por falar em vacinação, nós vamos agora conversar com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que mais uma vez gentilmente atende à CNN. Tudo bem com o senhor, senador? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia aos telespectadores da CNN. Sempre um prazer falar sobre a CPI que caminha para o seu final, mas com resultados muito positivos nas análises e nas investigações que fizemos. Então, daqui para o final da CPI, senador, a gente está falando aí de mais 3 semanas, um pouco mais talvez, né? Qual é o foco principal? Porque no começo da CPI, e é natural que isso aconteça, né? Muitas vertentes surgiram, muitas possibilidades de investigação. Como o tempo não permite que tudo seja avaliado, foi feito um funil ali, né? E me parece que, inclusive olhando os depoimentos dessa semana aqui, o que talvez, não sei se o que mais chamou a atenção da CPI, mas um dos fatores mais importantes descobertos pela CPI foi a possibilidade de corrupção em contratos celebrados, alguns não celebrados, outros celebrados, entre o Ministério da Saúde e farmacêuticas para compra de vacinas aqui no Brasil. É isso mesmo? É por aí que a CPI, esse é o principal fio da meada da CPI, senador? Colombo, no primeiro momento, nós achávamos que o governo ele não tinha intenção de comprar vacina. Ele apostava somente na imunização de rebanho e no tratamento precoce, que causou a morte de muitos brasileiros, principalmente amazonenses. Aqui o meu estado foi utilizado como cobaia, naquele Tratecov que foi trazido aqui pelo governo, em vez de trazer oxigênio, trouxeram para cá um aplicativo que não salvou nenhum amazonense, pelo contrário, morreram muitos, tanto é que o escopo da CPI fala sobre o Amazonas. A minha participação nessa CPI é muito em razão do estado do Amazonas também. Mas não, depois nós descobrimos que o governo tinha intenção de comprar vacina, mas não comprar vacina de empresas qualificadas, como a Pfizer, como a AstraZeneca, como a Coronavac, mas sim através de intermediário para tirar proveito. E aí entra uma série de atores nesse processo que nos deixa bastante estarrecido. Esse último depoimento que teve daquele 4º cidadão que estava naquela mesa de bar e restaurante ali no shopping, e aquelas informações que o Ministério Público Federal do Pará nos passou, mostra claramente que o governo tinha sim intenção de comprar vacina, mas não vacina onde você tinha um compliance, né? Era aquela vacina da Covaxin, através da Precisa, que me arruma um feedback, que não é banco, né? Para ser avalista, que não podia ser avalista, que recebe antecipadamente R$350 mil para avalizar, veja bem, 1 bilhão e 800 milhões de reais na compra de 20 milhões de vacina. Então, muitas coisas que não eram do conhecimento nem da imprensa brasileira, muito menos da população, veio à tona com a CPI. Então, nós temos aí já, hoje, muito substancial para indiciar muitas pessoas que cometeram realmente crime, que tentaram tirar proveito de uma situação de morte no Brasil. Chegamos a quase 580 mil vidas perdidas, fora os milhões de brasileiros sequelados por essa doença, e o Brasil, algumas pessoas ali envolvidas dentro do Ministério da Saúde, né, tentando tirar proveito na compra de vacina.
Senador, muito bom dia. Luciana falando aqui. Queria falar com o senhor sobre o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que acusou a CPI da pandemia de vazar dados fiscais dele sigilosos. A CPI prontamente investigou e respondeu à ministra Carmen Lúcia, negando esse vazamento. Eu queria saber do senhor quais medidas normalmente a CPI da pandemia tem para evitar esse vazamento de dados, e aproveito já para perguntar se o deputado Ricardo Barros deve voltar à CPI para dar algum depoimento e quando. Bom dia, Luciana. Olha, não houve vazamento. O deputado, ele queria, ele sabe, veja bem, antes da matéria ir ao ar, antes de publicar a matéria no site, ele já estava na justiça entrando. Ele já sabia até que ia ser publicado. Tamanha... E a ministra nos deu 12 horas, num final de semana, numa sexta-feira à tarde, nos deu 12 horas. Às 5 horas da manhã de sábado, nós conseguimos mostrar para a ministra Carmen Lúcia, e foi a melhor coisa que aconteceu para mim como presidente, que sou responsável por tudo aquilo. Eu não olho documentos, meu pessoal não pesquisa lá documentos para ter informações. Quem pesquisa, geralmente, são as pessoas que vão inquirir o convidado, ou convocado, ou a testemunha. Eles têm um mau interesse de ter substância para fazer as perguntas. E a ministra, ela me ajuda bastante, porque quando ela dá a decisão, ela mantém a quebra de sigilo do deputado Ricardo Barros. Eu não sei qual o medo do Ricardo Barros de quebrar o sigilo dele. Para quem se diz que não fez nada errado, quebra o sigilo. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Está com medo de vazar o quê? Quebra de sigilo, quando você não encontra nada, é um atestado de bons antecedentes. Quando você encontra alguma coisa, deve ter uma justificativa. Pelos números que foram colocados ali, naquela reportagem que eu li, aquilo lá não incrimina o deputado Ricardo Barros em nada, absolutamente nada. Aquilo dá um atestado para ele de boa conduta. Se for tudo aquilo que ele fez, ele está absolvido. O problema do deputado Ricardo Barros é outro, foi a arrogância, foi a prepotência. Ele mentiu descaradamente na CPI, dizendo que a CPI atrapalhou o Brasil de comprar vacina. Não, a CPI atrapalhou o Brasil, não foi o Brasil, foram algumas pessoas envolvidas na compra de se dar bem com a vida dos brasileiros. Isso que foi a diferença. O deputado, e aí ele tentou fazer isso lá. Não conseguiu, e nós não vamos dar palco para maluco. Nós estamos ficando velho, não é burro. Vou dar palco para maluco ali, chegar ali e falar o que quiser, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Está nisso. Você vê que tem um que chega lá e passa a CPI toda, me reserva o direito de ficar calado. Me reserva. Isso é palco para maluco. Então a CPI chega no momento em que quase todos irão ter esse tipo de comportamento. O máximo que a gente pode fazer é constranger. Esse caso específico agora, que aparece nas gravações, lá nas mensagens, o Roberto Dias vira Bob, olha o Bob, era uma intimidade. Aí aparece um cidadão chamado Marconi, aparece depois outras situações ali que nos levam a ter indícios fortes de tentativa, de corrupção, de vantagem na compra de vacina. E essas pessoas estarão no relatório final, com certeza absoluta. Então, Luciana, o nosso papel nesse momento, faltando pouco tempo para, se Deus quiser, concluirmos, e daquilo que as pessoas imaginavam, você, Colombo, você, Luciana, e outros jornalistas, de um modo geral, e grande parte da população, olha, a CPI é mais uma CPI. Eu disse aqui no programa com vocês, a CPI é diferente. Essa CPI está no lar de todos os brasileiros. Não tem um de nós que não perdeu um amigo, um parente, um conhecido. É uma CPI diferente. Não é a CPI que, quando começa uma investigação sobre corrupção, a corrupção cessa. Eu falei, nessa CPI o vírus não vai cessar. Infelizmente, irá continuar morrendo pessoas. Tem diminuído bastante, graças a Deus, graças à pressão do povo brasileiro, graças à pressão da imprensa e graças à pressão da CPI para comprar vacina. E assim mesmo.
Nós temos que fazer um esforço, Colombo, só para concluir, e Luciano, que o Brasil se prepare para 2022. Nós não podemos passar 2022 com o mesmo discurso de 2021. Nós temos que ter as vacinas em janeiro, fevereiro e março, já para aplicar nos brasileiros, porque essa pandemia ela vai passar se a gente se imunizar. O Gustavo Uribe quer fazer uma pergunta também para o senhor, senador. Oi, não. Bom dia, senador. Senador, alguns integrantes da CPI da pandemia defendem que com essas novas evidências, como o senhor mesmo pontuou em relação à VTC-Log, em relação ao Febibank, que o relatório final seja apresentado apenas em outubro, para que seja possível ouvir mais nomes. O senhor defende, então, essa extensão da CPI da pandemia até o prazo final, até outubro? Não. São questões pontuais que podem estar no relatório final, sem você ter o que investigar. Eu acho que os dados que nós temos que encaminhar. Primeiro que nós não vamos julgar e condenar e prender ninguém. Não é papel da CPI. O papel da CPI é fazer um relatório, indiciar as pessoas e encaminhar para os órgãos competentes aprofundarem as investigações e, através desses aprofundamentos, se der a pena que as pessoas têm que ter. Se alguém for responsável, que pague. Quem não for responsável, não pague. Uribe, eu acho que os pontos principais da CPI, elas foram investigados. Veja bem, tratamento precoce que levou centenas de pessoas à morte. Digo milhares. Imunização de rebanho, um grande crime cometido contra as pessoas. Esse crime vai lá, te contamina e os fortes vão se salvar. A propagação de fake news. Agora nós vamos ter, por parte do ministro Alexandre de Moraes, compartilhamento de investigação que o Supremo Tribunal Federal tem em relação a fake news que foi utilizado para propagar esses remédios. Uma associação de médicos assinando um manifesto nos principais jornais do Brasil falando sobre tratamento precoce, dando o nome dos remédios. Membros do governo até aconselhando outros países a fazer o tratamento precoce. Então, o gabinete paralelo, o gabinete que não funcionava dentro do Ministério da Saúde. Nós temos várias coisas. Olha, um dado que tem que chamar a atenção você, Uribe, e você é uma pessoa que fala muito comigo, me telefona muito e a gente sempre troca informações. Deixa eu dizer uma coisa, Uribe. Aquele fato daquela operação que foi feita no Pará, o Ministério Público Federal do Pará e a Polícia Federal do Pará tinha conhecimento de Roberto e de outras pessoas atuando dentro do Ministério da Saúde desde o ano passado e não foi tomada providência. Desde o ano passado. Mantiveram esse pessoal atuando dentro do Ministério da Saúde como se nada tivesse acontecido, com gravações, com mensagens comprometedoras. Esse pessoal tinha que ter sido afastado. Sabe quando é que eles foram afastados? Agora, esse ano, por causa da CPI, senão estaria até hoje lá. Então, Uribe, acho que o papel da CPI não é protelar mais. Nós temos que fazer um relatório e entregar aos órgãos competentes. E aí vem a pergunta, olha, o Ministério Público Federal, a PGR, vai tomar providência? Vai. Depende de nós cobrarmos, da data, da limite. Uma notícia é crime no Supremo Tribunal Federal, com certeza anda. Então, eu acho que nós temos mecanismos para aquelas pessoas, volto a repetir, e aí eu tenho cautela, eu não vou aqui acusar ninguém sem prova. Eu tenho a cautela suficiente de dizer aquelas pessoas que são responsáveis, que participaram desse crime contra os brasileiros que perderam a vida nessa pandemia, têm que pagar. Eu disse, a pandemia, ela não quer vingança, ela quer justiça. E a justiça é esses responsáveis serem punidos pela justiça brasileira. Obrigada, senador. Denunciando aqui, inclusive, que o Uribe é bom de apuração. Vou trazer outra analista nossa aqui da CNN, a Basília Rodrigues, agora, para fazer uma pergunta. Outra vai, também. Basília? É outra? É outra também. Velha conhecida, né, senador? Sim, ela sempre nos procura lá no Senado. Oi, senador, tudo bem? Muito bom dia para o senhor e a todo mundo que está acompanhando a entrevista. Obrigada pelo seu tempo. Olha só, mais cedo o nosso comentarista Fernando Molica trouxe uma apuração que dá conta de que
um dos advogados do motoboy da VTC Log, que deve ser ouvido pela CPI amanhã, também já divulgou para outros 2 personagens de outra história muito enrolada e que passa aí pelo noticiário político. Alan é o nome do advogado que eu tenho aqui, Alan Diniz Moreira, que é advogado do motoboy da VTC Log, também já divulgou para Fabrício de Queiroz e para Adriano da Nóbrega, que é morto, né? O capitão morto é acusado de fazer parte de uma milícia. Em algum momento vocês souberam dessa informação antes? O que tem no depoimento de amanhã desse motoboy que mais chama a atenção? E essas relações que ele tem tanto com a empresa VTC Log e essa defesa um tanto robusta, que até já pediu para adiarem, né, este depoimento, mas até aqui, ao que parece, não vai conseguir. Olha, é o tipo da coisa. Eu estou vendo isso pela imprensa hoje, né? Quem é advogado de quem e tal. Agora é muito difícil a gente fazer uma avaliação, Basília, sobre essa questão. Eu tenho que respeitar o trabalho dos advogados. Você fazer ilações e a gente não ter prova nenhuma é complicado. Que você me pergunta do que eu entendi, Basília, é porque falhou algumas coisas aqui. Do que eu entendi é que o mesmo advogado de uma pessoa que foi morta, que atuava em milícia, e advogado não sei o que, está sendo advogado do motoboy, não é isso? Isso. Então, é muito difícil eu ter uma conclusão ou fazer um juízo de valor sobre essa questão, né? Dizer, não, o advogado é muito caro, também não seja, eu não conheço o advogado, eu ouvi falar de nome. Agora, não se iluda que ele trabalhava com uma empresa que tem dinheiro. E a empresa tem a obrigação de colocar um bom advogado para ele. A VTC Log, ele está sendo investigado por ter sacado dinheiro vivo na Caixa Econômica do Banco do Brasil, muito desses recursos dentro do aeroporto de Brasília. São volumes bastante suspeitos. Suspeitar é uma coisa, você condenar é outra completamente. Eu sempre fui cauteloso nas minhas posições. Né? Ele é um motoboy, ele não ficou com esse dinheiro. Ele é uma pessoa humilde que me consta, mora numa casa bastante humilde, e trabalhar com uma empresa que tem dinheiro. É a obrigação da empresa dar todo tipo de assistência para esse cidadão, que é um cidadão trabalhador, é um motoboy, ele recebia ordens, né? Ele não fazia aquilo para o benefício próprio. É o tipo da coisa, você trabalha numa empresa, né? O seu editor dizer, olha, vai a Manaus entrevistar o governador. Você vai ter que vir a Manaus entrevistar o governador, gostando dele ou não, do prefeito. Olha, vai a Manaus e vai lá no município, por sinal. Eu estou aqui com o prefeito, várias pessoas estão aqui na minha sala nesse momento, do município de Itapauá, que fica no Rio Purus. Você vai conhecer um dia, é uma cidade linda, é um município que fica no Rio Purus, muitos dos orgulhos rios que nós temos aqui, é uma cidade muito longe. Aliás, eles estão reclamando aqui do preço da gasolina. Imagina se aí em Brasília a gasolina está quase R$6 e pouco, imagina quanto está em Itapauá, aqui no interior do estado do Amazonas. Só para vocês terem uma ideia. Quanto é que está o gás? Oi? Por que o depoimento de amanhã do motoboy é importante para a CPI? Saber para onde é simples. São perguntas simples que você faria como repórter. Quem te mandou sacar esse dinheiro, para onde você levou? Ah, você depositou para quem? Quantas vezes você fez isso? Você estava acostumado a levar dinheiro, ou você levava para a empresa ou levava para alguma pessoa? São perguntas que você faria, Basília. Não há muito que nós aqui queremos achar que o cara terá informações privilegiadas de dentro da empresa. Ele não tem, ele é um servidor, é um funcionário que recebe tarefa. Ele não dá tarefa, é diferente. Ele recebe ordens. Né? Não é ele que dá as ordens. Se é uma pessoa humilde. A informação que eu tenho
desse senhor, Ivanildo, é que ele mora numa cidade ali perto de Brasília, né? Numa localidade de Brasília, numa casa humilde, e é um senhor humilde. Então ele tem que ter todo o nosso respeito como trabalhador. Ele não está ali para questionar a ordem de uma pessoa. Olha, vai lá no banco agora. Para uma pessoa fazer isso, ele tem a confiança das pessoas que o orientavam a fazer isso. Porque ninguém manda alguém sacar 300, 400, 500 mil reais se tu não conhecer a história daquele servidor. Quem é ele, se ele é uma pessoa que nunca cometeu nenhuma falha no seu serviço. Então, eu creio que ele pode contribuir bastante, Basílio. Senador, mais uma rapidamente aqui. A gente já tem de encerrar a entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor o seguinte. Sempre me expulsam daqui. Não, imagina. A CPI está caminhando para o encerramento. A gente tem acompanhado a CPI todos os dias. O senhor agora na entrevista falou sobre uma série de possíveis crimes que podem ser atribuídos a determinadas figuras ao longo da pandemia. Distribuição de fake news, o estímulo a consumo de remédios que não têm eficácia contra a doença, imunidade de rebanho, a preferência por determinadas empresas para a compra de vacinas em detrimento de outras. Rapidamente, o senhor acha que tudo isso pode ter acontecido sem conhecimento do coordenador do gabinete de crise de pandemia do governo federal, na época o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, e sem o conhecimento do presidente da República, Jair Bolsonaro? Por isso era importante a gente ouvir o Braga Neto como coordenador. Era muito importante. Porque ele seria uma pessoa que coordenou toda essa crise. É uma pessoa que ele determinava, o ministro tem que fazer aquilo, o outro tem que fazer. Tanto é que no início, ele, como coordenador, ele proibiu o Mandetta de dar entrevista. Estão lembrados disso? O Mandetta não dava uma entrevista todo dia, à tarde. Ele passava horas dando entrevista, explicando, ele foi proibido. Depois a coordenação proibiu de se divulgar o número de óbitos no Brasil. Então era importante ele depor para que essas perguntas que ficam no ar, né, pudessem ser respondidas pelo Braga Neto, que era ministro, coordenador, não estou chamando general, não, estou falando ali um ministro civil, uma função civil. Porque as pessoas querem confundir o general com uma função civil. A função civil é uma coisa, o general outra. O general é dentro do exército, lá, comandando as tropas. Não, ele estava ali como civil, numa tarefa que o presidente deu para ele. Era importante ele explicar isso, não só para a CPI, mas para o Brasil. Se ele sabia, se ele tinha conhecimento, qual era a orientação que ele dava nesse sentido, por que não foram tomadas medidas restritivas, por que não se fez barreiras sanitárias no Brasil, por que se brincou com a doença, né? Por que o presidente da República, negacionista do início ao fim, até hoje sendo negacionista, até hoje falando em máscara, e não usar máscara, tudo isso era importante. Então, saber se ele sabia ou não, só com a presença dele lá para a gente questioná-lo. Senador Omar Aziz, muito obrigado pela entrevista mais uma vez para a CNN. Bom trabalho ao senhor e até a próxima. Um abraço, Colombo, e bom dia a todos. Bom dia.